Alô, galera do Praenseja Paulo Freire, da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Hoje é a nossa segunda aula. Estivemos juntos no dia 13, aula ao vivo, 13 de abril, aula de expansão marítima, quando eu te ensinei como estudar história, com aquelas 6 perguntas. Quando acontece? Como acontece? Por que acontece? Quem se deu bem? Quem se deu mal? E quais as consequências? Lembra disso? Pois é, isso serve para todas as aulas. Mas hoje é a nossa segunda aula. Você começou a ver essa aula, ela foi postada no dia 20 de maio. E eu queria te dizer uma coisa: absolutismo e transição do feudalismo para o capitalismo. É uma das grandes aulas de história. O absolutismo vem de absoluto, poder absoluto. Tem a ver com rei, com reis, rainhas, que têm o poder absoluto. O absolutismo ele faz parte de uma época chamada Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII, também chamada de transição do feudalismo para o capitalismo. Quando a Idade Média, o feudalismo predomina. Hoje em dia, Idade Contemporânea, o capitalismo predomina. Então, quando tem feudalismo e capitalismo, quando os dois estão juntos na mesma fase histórica, é chamado de Idade Moderna. Ok? É uma espécie de transição do passado, feudalismo, Idade Média, para o futuro, naquela época, ou o nosso presente hoje, capitalismo. É um período que vai do século XV ao século XVIII. Ok? Então, a Idade Moderna é a transição do feudalismo para o capitalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo é a Idade Moderna. E por que a aula de hoje é tão importante? Você, de Itaipuaçu, de Noã, do centro, por que a aula de hoje é tão importante? Porque o rei absoluto ele vai possibilitar a transição do feudalismo em decadência para o comércio e o capitalismo em ascensão. Vamos devagar? Vamos começar bem devagarinho? Bom, a Idade Média foi aquele período do século V ao XV, 1000 anos. Eu falei rapidamente sobre isso na primeira aula. Estava em crise, fome, peste, guerra. Pois é, uma das coisas que ajudou a tirar a Europa da crise foi a expansão marítima, a nossa aula número 1. Pois é, mas para ter expansão marítima, tem que ter um negócio chamado absolutismo. É quando um rei manda em tudo e em todos, sem ser eleito por ninguém. É uma ditadura. O absolutismo é uma ditadura. Já haviam reis antigamente, na Idade Média? Haviam, mas eram fracos, que cada feudo tinha sua vida. Com a crise do feudalismo, com a crise da Europa, com a fome do século XIV, a peste, a guerra, com o caos que houve, a gente está na época da pandemia do coronavírus, certo? Pois é, no século XIV, nós tivemos uma pandemia, uma peste bubônica na Europa. Matou quase 30 milhões de pessoas. Isso foi no século XIV. Caramba, muito tempo atrás. Mas isso criou tantos problemas que gerou uma necessidade de mudança. Uma mudança na política, na economia, na religião, na saúde. A Idade Média era cada um por si, Deus por todos. Descentralização. Feudalismo. Subsistência. Deus por todos, porque a Igreja Católica era a única coisa que havia em toda a Europa. E cada um por si, porque cada feudo tinha sua vida, sua lei, sua moeda. Só que a fome, a peste e as guerras como a dos 100 anos, elas criaram muitos problemas para a Europa. E a solução
foi fortalecer o poder do rei. Primeiro que a burguesia estava em expansão, comércio crescendo, e cada feudo tinha seu imposto, sua vida. Então era necessário diminuir o poder feudal, diminuir os impostos feudais e centralizar o poder na mão de um rei, seja ele quem for. Então o absolutismo é quando o Estado controla a sociedade. Não é democracia, é ditadura. Mas por que a Europa apoiou esse sistema? Porque antes do absolutismo estava pior ainda. Antes do absolutismo, a Europa ela estava com fome, porque a produção feudal era de subsistência. Então, quando tinha uma geada, uma seca, faltava comida. Gente, por incrível que pareça, chegava a desenterrar os ossos dos parentes para fazer sopa. Sopinha da vovó, sopinha do filhinho recém-nascido que morreu. Era terrível. A Idade Média estava muito caótica. Muita violência, muita insegurança, muitas mortes. Cada um por si, Deus por todos. Então, a ideia de dar poder ao rei foi uma ideia de garantir a ordem, de garantir a paz. O rei é nobre, mas ele tem apoio também da burguesia. Então, olha aqui minhas duas mãos. O rei se equilibra entre classes antagônicas. Como o feudalismo está caindo, mas a nobreza ainda é forte, e o comércio está crescendo, mas a burguesia ainda é fraca, o rei se aproveita dessa contradição. E ele se equilibra em cima dessa crise. Isso é muito importante para vocês. Quando é só feudalismo, é Idade Média. Quando é só capitalismo, é o mundo de hoje, que a gente vive. Osso, né? Terrível esse mundo. Patrões, sofrimento, desemprego, Então, a Idade Moderna, a aula de hoje, é a transição desse passado só feudal, Idade Média, para esse futuro que nós vivemos hoje, só capitalista. Então, quando tem feudalismo e capitalismo, é a Idade Moderna. Sim, porque o rei absoluto, ele é o símbolo dessa transição. Vamos conversar. A gente está vendo o conceito de absolutismo. Ok? Não estamos estudando um país ou outro. Você tem que entender o conceito, que é o que cai. O absolutismo é quando o rei manda em tudo e em todos, sem ter sido eleito por ninguém. Quando passa o poder de pai para filho. Então, na verdade, o que a burguesia dá para o rei que o rei se amarra? Só ela sabe fazer. Hein? O que a burguesia dá para o rei? Verbas. Com essas verbas, o rei se fortalece, monta exércitos, se impõe sobre os outros senhores feudais. Então a burguesia ela tem uma relação com esse rei absoluto, porque ela quer o absolutismo para diminuir os impostos feudais, para viabilizar a ampliação do comércio. Entendeu? O rei é nobre, não é burguês. Mas acaba rolando um clima. Porque a burguesia dá uma coisa para o rei que só ela sabe dar. O que a burguesia dá para o rei? Dinheiro. Em troca, o que o rei dá para a burguesia? Um país, um só Estado, uma só moeda. Ele dá uma centralização. E a nobreza? O rei não é nobre? Como é que o rei é nobre e tem essa relação com a burguesia? Eu vou te explicar. O rei ele vai dar para a burguesia cargos no governo, verbas através de pensões, privilégios. Que tipo de privilégio? Não pagar imposto. Nobre não paga imposto. E o mais importante, eu não disse que era uma época violenta, insegura, cheio de guerras? Então o rei vai dar para a nobreza segurança. Porque quanto mais forte o rei, mais forte o reino. Então vamos lá. O que o rei dá para a nobreza? Cargos no governo, dinheiro, privilégios, não é? E segurança.
E o que a nobreza dá em troca para ele? Apoio político. Então vamos ver se você entendeu. Quem é que dá dinheiro para o rei? A burguesia. Mas com quem o rei vai gastar esse dinheiro? Com a nobreza. Então o rei ele possibilita essa transição entre o feudalismo caindo economicamente e o comércio e a burguesia crescendo economicamente. Então vamos lá. Para quem o rei dá poder econômico? Para a burguesia, que vai expandir o comércio. Mas com quem o rei governa? Para quem o rei dá o poder político? Para a nobreza. Então o rei ele se aproveita que a nobreza está enfraquecida e que a burguesia ainda está crescendo para administrar essa crise. E o nome dessa administração é transição. O rei é a transição do passado, feudalismo, para o futuro, capitalismo. Ok? Então a verdade é essa. Quando o rei é forte, é porque os dois sistemas estão convivendo: feudalismo e capitalismo. No feudalismo tinha rei, mas os reis eram fracos. Quando é que o rei passa a ser forte? No absolutismo, na Idade Moderna, na transição feito capitalista. E quando a burguesia crescer, vai fazer o que com o rei? Vai matar. Na aula de Revolução Francesa, vai matar nas aulas que a gente vai ter no futuro. Então o absolutismo é a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. Anota aí. O absolutismo é a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. Ok? Mais uma vez, quando o feudalismo domina, Idade Média. Não tem absolutismo. Quando o capitalismo domina, Idade Contemporânea. Não tem absolutismo. E quando os dois sistemas convivem? Absolutismo, Idade Moderna. Então vamos lá? De novo, o que é o absolutismo? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. É uma aula que vale 300 anos, por isso que eu escolhi. Você sabe que eu fundei esse projeto em 2018, primeiro ano, 2019, segundo ano, e agora a gente terceirizou, tem uma empresa tocando, e eu fico à frente do Praenem Popular, que você pode fazer. Você pode assistir essas aulas também do Praenem. Aliás, queria aproveitar e dar um beijo na Thaís Costa de Noan, ex-aluna organizadora. Um beijo na Silvana de Itaipuaçu, mamãe Silvana. Queria dar um beijo na Thaís Maria, aluna organizadora, sabe? O Emerson da UMES. Muito legal mesmo. Por quê? Porque são as pessoas que estão contigo no polo. Eu continuo montando as aulas, fazendo uma ponte aí com o coordenador de vocês, o Evaldo, e a gente vai tocando a vida. Saúde, se cuidar, manter o isolamento. É claro que o digital é complicado. O digital é complicado. A gente fez os projetos para ser pessoal, para a gente conversar com vocês, trocar com vocês. Mas o mais importante é que você tem aula. É melhor do que novela repetida. Tô mais bonito do que esses caras da Rede Globo. Gato. Gato. Miau. Então vamos estudar. Porque nunca no mundo ninguém morreu de estudar. Agora eu quero falar com você sobre as teorias absolutistas. Tinha gente que defendia que o rei era um mal necessário. Maquiavel. Sim, Maquiavel. Vocês devem ter ouvido falar. Ele dizia que quando um só decide, não há divergência, não há polêmica, que o rei sabe o que é melhor para o povo. Maquiavel. Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, que se deixar a gente sozinho, a gente se mata. Então tem teóricos não religiosos, anota aí. Maquiavel e Thomas Hobbes são teóricos não religiosos. Tem nada a ver com Deus. Mas, já reparou esse mas? A mulher gosta de ti, o homem gosta de ti,
chega para você e fala: você é legal, bonita, bonito, aluna do William Campos, matriculada no pré-ensejo, mas se ferrou, tomou um chute, tomou um pé na bunda, perdeu! Pois é isso que eu quero conversar. Os teóricos não religiosos, Maquiavel e Thomas Hobbes, eles defendem que o absolutismo é um mal necessário, que onde um só governa não tem divergência. Eles acham que a democracia é horrível. Um só tem que mandar. Mas também tem o pessoal da Igreja Católica, que dizia que o rei era um escolhido de Deus. Então, quem estiver contra o rei está contra Deus. Sacou? O rei era uma espécie de enviado de Deus. Então, tem dois tipos de teorias absolutistas. Não religiosa, Maquiavel e Thomas Hobbes. O rei é um mal necessário. E religiosas, Baudin e Bossuet. O que esses caras defendem? Anota aí. A teoria do direito divino. O que é a teoria do direito divino? O que é isso? É a ideia de que o rei é um enviado de Deus na Terra. Então isso é muito importante. Nossa aula é uma aula simples. O mais importante para você é estudar matemática. São 40 aulas de matemática para 8 de história. 40 aulas de português e redação. Então, eu sou uma visita. Vim aqui te ver. Tá com saudade, né? Então eu tô aqui. Primeira aula, 13 de abril, te ensinei expansão marítima e como resumir. E agora a segunda aula, 20 de maio, data da postagem, é para você entender que o rei forte, o rei absoluto, é a transição do passado feudal para o futuro capitalista. Por que a burguesia vai apoiar o rei se ela não é nobre? Porque o rei vai reduzir os impostos feudais, vai possibilitar a expansão do comércio. Então o rei governa com a nobreza, politicamente, e economicamente se relaciona com a burguesia. Então isso é muito importante a aula de hoje. Você pode pesquisar também mercantilismo, que é a transição do feudalismo para o capitalismo em termos econômicos. Você pode estudar um dia as reformas protestantes, que é quando os católicos racham e nascem as igrejas evangélicas, como vocês chamam hoje, pentecostais. Tem muita coisa legal para estudar. E a gente vai estar sempre junto. Principalmente porque nós decidimos que metade das aulas são digitais no pré-ensejo. E a outra metade vai ser presencial, seja quando for. Não tem data do ensejo ainda. Era para ser em agosto, mas com essa pandemia, o governo já disse que não vai ser nem agosto nem setembro. É bom para você estudar mais. É bom para você se preparar melhor. Deus sabe o que faz, gostando da gente ou não. Então, essas são as informações sobre absolutismo. No dia da aula, eu vou fazer um plantão ao vivo no Zap. Vou tirar dúvidas para vocês no Zap. Ok? A aula é gravada na plataforma e 19 horas, né, da quarta-feira. E quando for logo aqui acabar a aula, 20, 30, 21 horas, eu vou estar ao vivo com vocês tirando dúvida. Ou seja, eu vou fazer essa aula aqui, que já acabou, e vou tirar dúvidas de vocês ao vivo nos grupos do Zap. Tá bom? Valeu, obrigado ao prefeito Fabiano Horta. Ok, muito obrigado por esse projeto. Obrigado aí à Secretaria de Educação que assumiu o projeto, a Proenche que ganhou a licitação. E vamos que vamos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.